Todo mundo ligando, todo mundo. Hoje eu vou puxar saco lá do sul. Todo mundo do sul ligando. Eu estava falando bastante do norte, né? Para o norte ligar e participar. Todo mundo do sul ligando para o Mulher.com hoje. Vamos cozinhar? Vamos começar? Vamos receber o nosso chefe querido? Chefe Claudeci Vieira. Vem fazer cookie para nós, chefe. Estamos esperando ansiosos. Tudo bem com você? Tudo, e você? Como tá? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Fica à vontade, a cozinha é todinha sua. Tá, a cozinha é nossa. E aí, É tudo difícil bem? fazer esses cookies, chefe? Não, isso aqui é a coisa mais fácil que tem, né? Não tem, isso aqui é só misturar todos os ingredientes no mesmo recipiente e tá pronto, né? Que maravilha! Nós vamos falar então um pouquinho dos ingredientes. Aliás, eu vou até passar aqui então já. O mais complicadinho é um pouquinho a questão do forno, né? Porque forno, cada um tem o seu, então é diferente um pouquinho, né? Mas assim, questão de preparar o cookies, de fazer redondinho ou cortar ele depois, não tem dificuldade alguma aqui para fazer os cookies, né? É mais a questão mesmo de forno mesmo. Muito bem, então eu vou passar a receita desses cookies aqui e aí depois, claro, né, o chefe vai falar de cada ingrediente e vai dando as dicas para a gente poder fazer, tá bom? Ó, 150 gramas de farinha integral, 100 gramas de farelo de aveia, 150 gramas de açúcar mascavo, 15 gramas de cacau em pó, 8 gramas de bicarbonato de sódio, 75 gramas de ovos. O que será 75 gramas de ovos? Daqui a pouquinho o chefe vai explicar para nós. 40 gramas de mel e 30 gramas de manteiga derretida. A receita está passando aqui, ó, na sua telinha aí embaixo, no seu vídeo. Você pode ir anotando também enquanto a gente vai fazendo aqui. E o modo de preparo, quem vai nos ensinar, é claro, é o chefe, né? Vamos lá, 75 gramas de ovos. Normalmente, nas minhas receitas, eu gosto de colocar todos em gramas, porque fica mais fácil para a dona de casa ou qualquer pessoa que quer fazer para vender, ela sabe calcular o custo certinho, né? Porque às vezes, coloca uma colher. Quanto é uma colher? Depende, se é uma colher de mãe, uma colher de vó, então tem esses detalhes, né? Então, assim... Se for uma colher afetiva, se for uma colher gelada, exatamente. Então, assim, então a gente coloca em gramas, que fica mais fácil para poder o pessoal descobrir aí por quanto tem que vender o cookies ou pacotinho, às vezes um fácil lucro e fácil venda, é bem bacana para vender esses cookies, né? Apesar de ser um cookies integral, ele tem um sabor bem agradável que qualquer criança pode degustar. Qualquer criança, até assim, crescidinha também, aqui, né? Aproveitar feriado, né? Pessoas estão em casa, criançada. E às vezes quando a gente fala de produto integral, é muito assim que às vezes tem criança que não é muito fã, né? Mas isso aqui pode comer tranquilo, tá? Não precisa ficar falando, sabe o que? Para criança não precisa ficar falando tudo. Olha, eu coloquei aqui, meu filho. Eu coloquei um pó de abóbora. Não precisa saber, né? Não precisa saber nada. Faz o cookie, se dá para ele, nem vai perguntar se é integral, se não é. A docinha tá gostosa, né? Se tiver gostoso. Rodrigo, aqui, ó, 75 vai dar mais ou menos um ovo e meio. Né, que seria, no caso, 2 ovos, e aí, às vezes... Ovo e meio. Porque assim, as pessoas em casa, às vezes, falam assim, como que eu vou pesar um ovo e meio? Normalmente as pessoas quebram o ovo inteiro, o que ela faz? Ela despeja no recipiente, o que cair primeiro foi, mas não é bem assim. O legal é você quebrar em uma vasilha à parte, bater ele para misturar a clara com as gemas, e depois você pesar as 25 gramas no caso. Gente, quando a gente usa o cérebro, é uma coisa maravilhosa. Porque normalmente quando você quebra o ovo, ele não se junta, né? Você que quebrar a gema, coisa e tal. Mas o interessante é o quê? Vou precisar de 25 gramas. Então, o que eu faço? O ovo inteiro, bate ele um pouquinho e separa, porque senão eu vou estar pesando só a clara ou só a gema. Entendi. Tá? Então, mistura os ovos, depois você vai separando. Você vai ver que lá, aí vai ficar mais fácil. 1,5, 2,5, 3,45. Tanto que faz. Tá? E nessa receita eu uso o cacau em pó. Esse cacau em pó é um cacau alcalino. Por quê? O cacau em pó, que seja puro assim, ele é muito ácido. Então, isso vai dar dificuldade na minha receita, na hora de assar, ou às vezes, na hora de eu comer, eu vou sentir o pH do cacau muito forte, tá? Então, isso aqui é interessante, sempre usar um cacau alcalino. Isso aqui o pessoal encontra em loja de festa. Mas quando for comprar, pergunta isso, que era um cacau alcalino? Isso, alcalino, tá? Porque o alcalino, ele tem um pH bem baixo. Então, já comeu, assim, um exemplo bem básico, assim, para as pessoas entenderem. Já comeu caqui, quando ele está meio verde? Sim, que ele começa a pegar? Praticamente o cacau é mais ou menos assim, tá? Esse aqui é um cacau que eu consigo dissolver no leite. Dissolver para fazer um chocolate quente. Aí o pessoal fala, mas não vai dissolver porque não tem açúcar. Não, ele é solúvel, então eu consigo dissolver no leite. Então, eu quero um chocolate quente sem açúcar, então eu posso usar o cacau que ele não tem açúcar.
tá? Bem bacana isso aqui, Então, tá? tá bom. Ó, então pra gente fazer aqui a receita, tá? Vou colocar uma luvinha aqui que fica mais fácil para mim misturar. Ó, enquanto o chefe coloca a luva, vamos fazer o seguinte, vamos pro Facebook? Ah, boa tarde, pessoal aí do Facebook, das redes sociais, meninas lindas e meninos, né, acompanhando todos os abençoados das redes sociais. Aproveita, tem uma foto lá gostosa desse cookie, deixa seu comentário lá pra gente já dessa aula aqui, começando hoje o dia com essa aula maravilhosa de sobremesa, né, cookies. Então, deixa seu comentário que daqui a pouquinho a gente passa lá pra saber o que você tá achando dessa aula gostosa aqui, tá bom? Fica, ó, então vou colocar todos os ingredientes, menos a manteiga, tá? Normalmente o pessoal fala, ah, posso usar margarina? Eu não aconselho, aqui a manteiga é bem melhor de usar, tá? A manteiga já tá derretida. Isso, a manteiga derretida, tá? Então a gente vai colocar por último. Então aqui, ó, a farinha integral, né? Aqui eu tenho açúcar mascavo. Se caso for fazer na correria, não tem açúcar mascavo, eu posso fazer com açúcar normal branco também, tá? Mas com açúcar mascavo, com Preferência certeza... o cristal, né? Isso, ele vai ficar muito mais gostoso, tá? Aqui eu não encontrei o farelo, eu estou usando aveia, tá? Mas o legal é que seja aqui o farelo de aveia e depois a aveia a gente coloca ele em cima, como tá naquele que a gente tem pronto Mas ali. funciona também a aveia. Funciona também, tá? Às vezes as pessoas não vão querer aqui o bicarbonato de sódio, tá? O que acontece? O pessoal fala, ah, mas é porque ele está usando bicarbonato de sódio. Como é que eu estou usando farinha integral e farelo de aveia? Então são algumas coisas que ela precisa de um fermento mais ágil. Então por isso que eu estou usando aqui o bicarbonato. Ah, quero usar um fermento em pó. Então aí eu aconselho aumentar um pouquinho. Em vez de 8, umas 10, 12 gramas aí para ter o mesmo efeito igual a gente tem lá, tá? Aqui o cacau em pó, que a gente já... Pouquinho o cacau, né? É, pouquinho, tá? E ele já fica pretinho daquele jeito? Fica pretinho daquele jeito, tá? Ó, e aqui o mel, tá? Ele fica bem escurinho. Isso vai ajudar também pelo fato do cacau e também pelo fato do açúcar mascavo, que é escurinho, tá? Aqui o mel, tá? E aqui no caso o ovos que a gente vai colocar, tá? Isso aqui só mistura tudo. Essa receita rende quantos cookies, chefe? Mais ou menos 20, de 25 gramas cada um, tá? Né? Isso, tá? Ó, e aqui é só mexer. Às vezes em casa, quando a gente está preparando, às vezes muitas donas de casa, até vezes no dia a dia, a gente não tem uma balancinha. Então, fala, pô, como que eu vou fazer agora? Às vezes, dependendo a farinha integral, a farinha de aveia que eu estou usando, né, o farelo, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito seco. Então, eu indico, às vezes, colocar mais um pouquinho de ovo ou um pouquinho de gordura, aqui no caso a manteiga, tá vendo? Então, misturei tudo nessa vasilha aqui, a gente vai colocar aqui a manteiga, tá? Ó, aqui a manteiga derretida, né? Fica uma massa gostosa de manusear, Sim. né? Se acaso ela ficar muito molinha, aí o que eu faço? Eu levo para a geladeira, pelo menos aí uns 30, 40 minutos na geladeira, e aí depois ela vai ficar firminho, igual uma que eu tenho. Porque às vezes a gente quer colocar em colher, em xícara, aquela coisa, a gente não tem uma massa com a textura bem bacana. E por isso que às vezes eu preciso deixá-la um pouquinho na geladeira. Tá vendo? Ó? Então ela fica toda uniforme e aqui eu já praticamente já consigo utilizar ela. Ó. É igual brincar de barro. É isso. Né? Quem nunca brincou de fazer comidinha de barro? De barro, né? Ah, se você não fez, tem que fazer. Mas acho que o pessoal, as criançadas de hoje em dia, acho que nem sabem o que é isso, né? Ah, meus filhos sabem, adoram. É? Tão Ó, bom. e aqui eu enrolo ela no filme plástico, tá? Se eu for deixar pelo menos uns 30 minutos na geladeira, para ela ficar mais consistente para mim poder enrolar ela, tá? Tá bom. Ou se não... Quantos minutos na geladeira? Uns 30 minutos, mais ou menos, tá? Meia horinha, tá. Aí o pessoal fala, eu quero colocar no freezer porque eu tô com pressa. Eu não aconselho porque isso aqui ele vai congelar. A hora que eu estiver trabalhando com ele, vai começar a derreter na minha mão. Derreter assim, de ficar mais molinho. Então deixa no freezer. Isso aqui envolvidinho no plástico filme, bem conservadinho, eu consigo deixar aí pelo menos em torno de 3, 4 dias na geladeira. Aí tiro da geladeira, deixo numa temperatura ambiente, aí eu consigo fazer as bolinhas e levar para assar, tá? Muitas vezes dos cookies, né, tem alguns que a massa ela é mais durinha, tá? Apesar que essa aqui não ser tão mole, mas o que acontece? Essa aqui praticamente eu não preciso, quando eu colocar na assadeira, abaixar ela para ela ficar mais chatinha. Essa aqui ela vai chatar por si só, como aquelas que a gente tem na foto. Então você faz só a bolinha só a bolinha deixa quieto. E ela mesma vai... Ela mesma vai fazer esse trabalho de ela ficar nesse volume que ele deu, né? Então ali 25 gramas ele vai ficar daquele tamanho, então acho que é um tamanho bem bacana, até mesmo para vender ou para colocar em caixinha, é um tamanho bem bacana isso aí,
tá? E aí o que vai acontecer aqui, depois de um tempo que ele vai ficar na geladeira, ele vai ficar com tamanho, desculpa, com ele a cor... Não cresce, né, Não, chefe? não. Ele vai crescer um pouquinho. Não, não. Ele cresce um pouquinho? Ele vai ficar, mas ele, não é que cresce, né? Ele vai ficar fofinho por causa do coisa, tá? Ó, tá vendo a diferença? Essa que eu trouxe pronto. Escuro, né? Isso, é por causa que o cacau e o açúcar ele vai reagindo à cor, tá? Então ele vai ficar dessa cor aqui. Normalmente, eu peço para as pessoas sempre utilizarem uma assadeira de aba baixa. Por quê? Normalmente em fornos convencionais que a gente tem em casa, se eu colocar numa assadeira mais alta, o que vai acontecer? O calor não vai passar por cima e não vai passar rente. Então, legal, uma forminha de aba baixa, que o calor passa rente aqui, eu consigo ter aí que meus cookies assem por igual. Tá? Então, vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer os cookies no próximo bloco, tá bom? Uhum. E aí a gente acompanha certinho o enrolamento ali dos cookies. Enquanto isso, você vai tomar uma aguinha gostosa, deixar o seu comentário no Facebook. Falando em Facebook, ó, o Facebook do Mulher.com é Mulher.com Oficial e o Instagram é @mulher.com, tá? Então, siga nos dois e fique atento a tudo que acontece aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês, que eu quero falar, antes da gente ir pro intervalo, que lá no meu Instagram... Quem lembra do caderno de 2019 de receitas aqui no Mulher.com? Estou sorteando o caderno lá no meu Instagram. Em dia 25 agora, no dia de carnaval, eu vou sortear e vou colocar lá. Já estou fazendo uma lista, já tem uma lista lá de pessoas que já seguiram. Tem um vídeo lá no meu perfil, no Instagram, com um caderninho assim, ó. Aí você vai lá, pega... Siga lá as instruções, tá bom, do vídeo, e eu tô pegando o nome de todo mundo pra gente sortear no dia 25. Então, você vai ter o caderno de 2019 de receitas do Mulher.com inteirinho pra você. Já pensou que maravilha? Poder fazer todas as receitas dos nossos chefes que passaram por aqui. É um presente e um jeito da gente se interagir, tá bom? Como é que você faz pra entrar no meu Instagram? É simples, @DricaAdamo. Drica com C, algumas pessoas pensam que é com K, não, mas é com C. Vai lá e participa do sorteio dia 25, tá bom? Eu acho que vou participar desse sorteio. Ai, chefe, se fosse você, eu participava. Eu fiquei interessado nesse caderninho aí. Tem cada tesouro ali dentro. Imagino, porque nem sempre dá pra gente acompanhar, né? Sempre que eu tô aí tranquilo, eu acompanho, mas gente, me interessei. É um presente que a gente tá dando assim, aquele que você segura antes de dar. E eu vi um ali que... Pelo jeito vai ser o mesmo desse ano, né? Sim, vou fazer a mesma coisa. Esse aqui, ó, é do Mulher.com, tá? Ai, que legal. É porque assim, a Silmara Mourão, inclusive, que fez o caderninho com todo carinho pra mim, ela deu esse aqui pra mim, mas esse aqui, esse ano, ela fez pro programa Mulher.com. Então é daqui da casa pra não ter briga, tá bom? Que legal, muito inclusive, bacana. se vocês quiserem seguir a Silmara Mourão, também vai lá. Que no legal. Instagram dela, @Silmara Mourão. Muito então bacana. Vamos fazer o intervalo? Vamos sim. Na volta a gente enrola os enrola. cookies? Isso. Então tá bom, rapidinho. Toma aquela água, passa no Facebook, deixa seu comentário, já já a gente volta.